Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Sem medo, Bolsonaro responde Moraes de forma direta. Jair Bolsonaro respondeu ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente afirmou que seria ilógico sugerir que ele pediria asilo político durante o período em que ficou hospedado na Embaixada da Hungria, em Brasília, no mês passado. A explicação foi enviada ao Supremo após o ministro dar prazo de 48 horas para Bolsonaro explicar a estadia. Na petição, a defesa de Bolsonaro diz que é ilógico considerar que o ex-presidente pediria asilo político para a embaixada. Segundo a defesa, Bolsonaro não tinha preocupação com eventual prisão. Diante da ausência de preocupação com a prisão preventiva, é ilógico sugerir que a visita do peticionário à embaixada de um país estrangeiro fosse um pedido de asilo ou uma tentativa de fuga. A própria imposição das recentes medidas cautelares tornava essa suposição altamente improvável e infundada, afirmou a defesa. Os advogados também afirmaram que o ex-presidente sempre manteve interlocução com as autoridades húngaras e rechaçaram ilações sobre eventual pedido de asilo diplomático. São, portanto, equivocadas quaisquer conclusões decorrentes da matéria vinculada pelo jornal norte-americano, no sentido que o ex-presidente tinha interesse em alguma espécie de asilo diplomático. Conclusão a que se chega, bastando considerar a postura e atitude que sempre manteve em relação às investigações a ele dirigidas, completou a defesa. Eduardo Bolsonaro detonou as narrativas criadas pela imprensa de que Bolsonaro queria fugir do país. Que a mídia, uma parte dela, não toda, obviamente, né, é um lixo, todo mundo já sabe, né? E não tem outra palavra, é lixo, porque dali nada se aproveita. Agora, eu gosto, porque eu acho divertido, você ver os comentários da Miriam Leitão. A Miriam Leitão, ela está num devaneio tão grande que ela tem até entrado em alguns, vamos dizer assim, atritos com o próprio filho dela, com o Matheus Leitão, que me parece muito mais honesto, ou talvez muito mais, com a sanidade muito mais em dia, porque a Miriam Leitão, ela falou que embaixada é inviolável porque é território estrangeiro. Logo, Bolsonaro foi à embaixada, ele saiu do Brasil. Eu parei para pensar assim, eu falei, meu Deus do céu, primeiro que juridicamente isso é uma mentira, tá? Talvez no popular as pessoas não, a embaixada é território do outro, não é território do outro país. É tanto território de outro país quanto a sua casa alugada é sua, beleza? É mais ou menos por aí. Se a embaixada da Hungria amanhã, o embaixador resolver mudar a sede da embaixada para outro local, ele muda. Isso não significa que ele está mudando o território da Hungria, está andando para o território da Hungria dentro do Brasil e ir para outra localidade. É porque existe, né, essa ficção jurídica de que ela é inviolável porque ela está sujeita às leis do outro país. Inclusive o diplomata que está em missão oficial, quando ele comete algum crime, ele comete o crime e é julgado de acordo com as leis do seu país de origem. Né? Então vamos supor, um brasileiro embaixador comete um homicídio lá fora, via de regra, ele será julgado, né, de acordo com as penas brasileiras. Então tem uma série de especificidades que são aplicadas a esses casos. Mas você dizer que a embaixada é território internacional, isso não faz sentido nenhum. Porque senão, quando eu fosse numa embaixada, eu ia precisar antes passar na Polícia Federal para fazer o controle migratório e carimbar meu passaporte. Isso nunca aconteceu. Né? Então, se a embaixada fosse um território estrangeiro e você fosse para lá, e isso significasse ir para outro país, você deveria fazer o controle de entrada e de saída. Isso daí não ocorre. E esses vídeos que vieram à tona agora são vídeos lá do carnaval, de 2 meses atrás, que foi o carnaval. Então, o Bolsonaro ele é o primeiro fugitivo que não foge do país. Eu falo, meu Deus do céu. Né? Olha a semântica da palavra. Ah, fugitivo, fugiu, quer fugir, etc. Gente, ele voltou dos Estados Unidos. Em dezembro, o Bolsonaro foi para a posse do Milei na Argentina, retornou voluntariamente ao Brasil. Que história é essa? Um fugitivo que não fugiu, que está aqui dentro. Né? Então é impressionante como que vão utilizando de narrativa, a escolha das palavras,
a repetição até a exaustão para tentar entrar na tua cabeça, criando uma história totalmente ficcional, totalmente fora da realidade. Então, Bolsonaro não cometeu crime, tá? É uma atividade totalmente normal. Eu, com frequência, vou a embaixadas, não é da Cuba, não é de Cuba, não é da Coreia do Norte, né? Não é de nenhum desses países. Essas poderia ir. Se fosse para essas daí, ia estar tudo tranquilo, né? Ia estar tudo de boa. E tu vê que assim, a falta de realmente ter alguma coisa contra o presidente Bolsonaro, eles precisam sempre tentar criar a narrativa de algo que ele iria fazer, mas não fez, né? Então tu vê a mesma questão do golpe. Bolsonaro iria dar o golpe. O golpe não foi dado. Ia dar o golpe para censurar, ia dar o golpe para controlar as pessoas, ia dar o golpe para fazer prisões eternas. Aí a gente está vendo agora o que está acontecendo? Prisões eternas. Por que Felipe Martins está preso? Por que Coronel Câmara, né, que faz a segurança do presidente, está preso? Preso preventivamente. O Felipe Martins já demonstrou que o motivo que o fez, né, utilizado pela Alexandre de Moraes, para levar o Felipe Martins à prisão, que seria a ida dele para os Estados Unidos após sugerir a minuta do golpe, que, diga-se de passagem, né, seria, o que está sendo discutido, seria um estado de sítio ou estado de defesa, que é constitucional, então já não há que se falar em golpe, mas ainda assim seria uma ida dele aos Estados Unidos, que ele não foi. Tanto é que ele foi preso no Brasil. E tanto é que a Latam confirmou que ele estava no Brasil dia 31 de dezembro e voo de Brasília a Curitiba. Ou seja, é humanamente impossível você ir para Orlando dia 30 e dia 31 chegar em Brasília em tempo hábil para pegar um voo Brasília-Curitiba. Então, tudo aquilo que acusam que o Bolsonaro faria é o que estão fazendo exatamente agora, o STF, em parceria com o governo Lula. E a parceria é tão grande que eles fazem troca-troca. O ministro da Justiça do Lula, o Dino, foi para o STF. E o ministro do STF que se aposentou, Lewandowski, assumiu o MJ no lugar do Dino. A coisa está escancarada, gente. Está escancarada. Quem é que bota um freio nisso? Pela teoria dos freios e contrapesos, se nós ainda tivermos uma Constituição, é o Senado. É por isso que está sendo jogado um jogo bruto nas eleições desse ano. Porque você, vereador, você ativista, você liderança local de direita, você será a peça fundamental na eleição de 2026 para a gente colocar um fim nessa ditadura, nessa esculhambação de rasgar a nossa Constituição a todo momento, para a gente resgatar uma normalidade jurídica, uma normalidade democrática. Sabendo disso, da importância de 2024, começa. Bolsonaro não pode encontrar com o Valdemar, tira o passaporte de Bolsonaro, fala que Bolsonaro ia na embaixada, não sei o que, para fugir. Enfim, um monte de narrativas para tentar enfraquecer o Bolsonaro. Só que não adianta mais, né, você fazer isso tudo, que as pessoas já acordaram para a realidade dos modus operandi da imprensa. E em evento nesta quarta-feira de filiação do senador Isalci Lucas ao PL, Bolsonaro fez um pronunciamento ao vivo. Assista. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela presença, por esse momento que simboliza o prestígio ao nosso senador Isalci. Ninguém faz nada sozinho. Sempre devemos alguma coisa para alguém. Mas nós que estamos aqui em cima agora, somos privilegiados, porque temos o poder de colaborar para mudar o destino do nosso Brasil. E vocês deram essa procuração a nós. E nós devemos respeito e lealdade a cada um de vocês. Eu agradeço a Deus por esse momento, pela difícil missão e por me dar forças para resistir, porque nós temos que mudar. Nós começamos mudando. Há poucos anos, todo mundo achava que os políticos eram todos iguais, pelo lado negativo. Aos poucos, juntos, fomos mostrando que não é essa a verdade. Há diferenças. E para contrariar o Ulisses Guimarães, que sempre dizia lá atrás que o futuro Congresso não era melhor do que teria deixado para trás, começamos a mudar isso em 2018. Se lá atrás a gente discursava sozinho no plenário,
Hoje temos dezenas de parlamentares que levam não a minha voz, mas a voz e os anseios de cada um de vocês. E nós, povo brasileiro, que vivemos nessa terra maravilhosa, pedimos tão pouco. Mas esse pouco é a origem e a base para mudanças. Há poucos anos, quando procurei o Partido Liberal e conversei com o seu presidente Valdemar, uma pessoa que é conhecida por ter palavra, nós traçamos uma risca no chão e criamos um decálogo, que tenho certeza que até aquele eleitor de esquerda concorda, no mínimo, com 9 itens desse decálogo, que é a base da sociedade, que até pouco tempo ninguém dava bola para isso. O que é o legítimo direito à defesa? Temos aqui representantes, a bancada da segurança do Congresso, e a nossa política fez com que, de 18 para 22, o número de mortes por arma de fogo passasse de 60 mil para 40 mil, que é um número bastante alto ainda, mas voltou a subir, em especial o feminicídio. Nós sempre defendemos a vida desde a concepção. Há pouco vimos uma portaria da ministra da Saúde, dizendo que o aborto podia ser realizado até o 9º mês. Nós sempre defendemos a não legalização das drogas. Você pode testar isso se alguém tiver conhecimento do que acontece nos estados dos Estados Unidos, onde a maconha foi liberada, a desgraça que está aquele país. E mais ainda, quem aprova, quem é favorável à legalização das drogas, não sabe a dor de uma mãe ou de um pai quando tem um filho nesse mundo dentro de casa. Nós também defendemos a propriedade privada. No nosso governo, o MST não funcionou. Nós levamos paz para o campo. Nós fizemos com que o homem e a mulher do campo se sentissem seguros. Nós temos também uma política muito voltada para a não interferência do Estado na vida do cidadão. Assim fizemos quando criamos a Lei da Liberdade Econômica. Assim aconteceu em novembro de 2020, quando nós aprovamos o PIX, sem qualquer taxa para vocês. Nós também, com o Rogério Marinho, que está aqui do lado, levamos água para o Nordeste. Aquela velha política do carro-pipa voltou. Com o Tarcísio de Freitas, nós mostramos que é possível fazer pela infraestrutura sem corrupção. Com Marcos Pontes, nós levamos de fato e de verdade a ciência e tecnologia aos 4 cantos do país. Aqui tem um jovem de Santa Catarina, secretário da Pesca, que mudou de forma fantástica esta atividade no país, que é o Jorge Seife, que se elegeu senador por Santa Catarina. Tem ao meu lado aqui também uma pessoa que eu conheci em 1982. Estamos ficando velhos, hein, Zalcir? Que é na época, né, o tenente Alberto Fraga, meu colega de Escola de Educação Física do Exército, que voltou o ano passado para a Câmara dos Deputados e agora, como presidente da Comissão de Segurança, tem feito um brilhante trabalho. Entre tantas outras pessoas aqui, que eu levaria muito tempo para nomeá-las e falar do seu feito. A vinda do professor Exalcir ao PL, ele é o quase 14º senador. Ele é 12 mais 1, que passou a ser o número de senadores que nós temos no parlamento. Outras pessoas do legislativo virão para nós. Outros pesos pesados, o Poder Executivo também virão. Como eu filiei essa semana, Rio Branco, capital do Acre, o prefeito Bocalon virá brevemente um governador peso pesado para o nosso partido.
São pessoas que se somam, que têm um pensamento muito semelhante, que tem na sua cabeça 4 palavras muito importantes, que é Deus, pátria, família e liberdade. É pessoas que querem somar para realmente fazer do país uma grande nação. Não basta sermos ricos em muitos aspectos, com biodiversidade, riquezas minerais, terras agricultáveis, água potável, entre outras coisas, se não tivermos um grupo de políticos que esteja identificado com os anseios da sua população. A chegada do Isalci é mais um peso pesado para nós. E tenho certeza que ele muita alegria proporcionar a todos aqui do Distrito Federal com o seu trabalho no Senado Federal. A partir de hoje, ele já trabalhava conosco, agora veste o uniforme do Partido Liberal para fazer a diferença aqui nesse Distrito Federal. Então agradeço a todos por esse momento, por estar aqui prestigiando este evento de filiação do Isalci. E tenho certeza, todos nós ganharemos com isso. Mais do que o DF, o Brasil ganhará com este ato, com essa vontade e com essa determinação do professor Isalci. Muito obrigado a todos vocês. Brasil, acima de tudo! E Pacheco diz que PEC das drogas será votada após feriado. Pauta é uma reação dos parlamentares ao julgamento do STF. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta terça-feira 26 que a proposta de emenda à Constituição, que criminaliza a posse e o porte de drogas, será votado em plenário após o feriado de Páscoa. O texto, de autoria do senador, é analisado diante da discussão sobre o tema no Supremo Tribunal Federal. Até o momento, 5 ministros da Corte votaram a favor da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal e 3 votaram contra. A votação da PEC é uma reação dos parlamentares ao julgamento do STF. O texto pretende criminalizar o porte e a posse de qualquer quantidade de drogas, inclusive da maconha. Após as 5 sessões de discussão, a proposta pode ser analisada pelo plenário da Casa. Dentro desse prazo, Pacheco acredita que após o feriado da Semana Santa, os senadores já tenham condição de apreciar em primeiro turno a PEC. E falando em drogas, o Superior Tribunal de Justiça invalida provas de tráfico obtidas por mera denúncia anônima. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça anulou evidências de tráfico de drogas obtidas através de delação, argumentando que uma denúncia anônima por si não justifica a entrada de policiais em um domicílio. A ação policial ocorreu após uma denúncia via Disque Denúncia, onde uma mulher, supostamente companheira do acusado, permitiu a entrada dos policiais. No entanto, o tribunal considerou que não havia indícios suficientes para justificar a entrada no local, sem mandato judicial, invalidando as provas obtidas. O relator do caso, desembargador Jesuíno Risato, concordou com a defesa, destacando a falta de diligências prévias e fundadas razões para a busca sem mandado. O juiz também enfatizou a ausência de provas do consentimento da mulher para a entrada dos policiais. Os advogados dos suspeitos ressaltaram a importância do respeito à jurisprudência e à legalidade nas práticas policiais. E Brasilzão véi, não é mesmo para amador? Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.